Como é bom ter um presidente, né? Tu consegue ver algum governador democrático fazendo isso? Trump ameaça processo. Olha, veja a sacanagem. Em novo cerco a Jorge Soros, filantropo que é alvo da direita. Oh, meu Deus, um pobre filantropo. Já o valor econômico vai além. Trump ameaça punir Jorge Soros e filho com lei antimáfia. Legislação prevê punição a indivíduos acusados de coordenações fraudulentas e extorsivas dentro de empresas. O acrônimo é RICO, RICO, né? Aí, essa é a postagem. Soros e o seu maravilhoso filho, um esquerdista radical, deveriam ser acusados de rico por seu apoio a protestos violentos e muito mais em todos os Estados Unidos da América. Não vamos permitir que esses lunáticos destruam a América novamente, nunca dando a ela a chance de respirar e ser livre. Soros e seu grupo de psicopatas causaram grandes danos ao nosso país, e isso inclui seus amigos loucos da Costa Oeste. Costa Oeste é aquela região da Califórnia, né? Cuidado, estamos de olho em vocês. Agradecemos a atenção. É isso aí, velho. Eu tava passando no Twitter e aí eu vi o Cauã postando isso daqui e depois eu vi uma postagem que o Cauã tinha me enviado, eu fui atrás do Olavo. E eu fiquei pensando, né? Se o Olavo tivesse vivo atualmente, o que ele iria falar? Eu lembro que na eleição em 2018, tinha uma galera que ficava de papo furado de Amoedo, não, porque Amoedo é um gestor melhor e tudo mais. A mesma galera que falava que Amoedo era um gestor melhor, hoje, com certeza, tá aí apoiando algum governador democrático, né? Isso é óbvio. E eu lembro de Olavo falando da burrice dessa gente. Cara, o candidato tem um só, é Bolsonaro e acabou. Enfim, eu acho que o Olavo sempre soube pensar, né, diante de fatos concretos da realidade. Observar as coisas e não ser um torcedor maluco. Aí vendo o que o Trump tá fazendo agora, olha essa postagem aqui do Olavo. É claro que um candidato puramente nacional, e aliás, nacionalista, se eleito à presidência, enfrentará resistências medonhas, tão grandes, talvez, como aquelas que Trump vem encontrando e nós padeceremos esse destino junto com ele. Mas o nosso dever não é fugir do destino, né? Bolsonaro foi ou não foi verdadeiramente um candidato puramente nacionalista, né? Time patriota? Foi ou não foi? Qual era a previsão? Cara, ele vai enfrentar resistências medonhas, tão grandes, talvez como os que Trump vem encontrando. Na verdade, de Bolsonaro foram maiores. Ele falava, a gente vai padecer, né? Mas o nosso dever não é isso? É fugir do destino? Ou encarar de frente? Isso foi o governo Bolsonaro. A galera falava que isso era mais ou menos o caminho que tinha que ser enfrentado para resolver o Brasil, né? Bater de frente com o estamento burocrático. E aí? Mas eu coloquei isso daqui, ele tá falando do Trump, óbvio. Mas a outra postagem que tem até mais a ver com o governo Trump atualmente, e você vê a dificuldade das pessoas de entenderem o governo Trump, entender as questões econômicas desde o início do governo, a própria direita batendo a cabeça porque fica presa naquele pensamento liberal raso, repetindo assim frases de efeito, né? Estado mínimo, não sei o quê, bababá. E aí o Cauã tinha mandado aquele post ali do Olavo, 28 de dezembro de 2020. Olavo, sempre o visionário, né? Abraham Lincoln já dizia que, sem suas leis protecionistas, os Estados Unidos não durariam 6 meses. Trump volta com o quê? Com suas leis protecionistas. E Trump está usando as leis protecionistas para quê? Só para questão econômica ou para segurança nacional? Ou para demolir a ordem vigente, né? A ordem das democracias liberais. 3 anos antes, 13 de abril de 2017. Lá vem Olavo. Protecionismo versus livre comércio. É outra daquelas questões em que as preferências tendem a enrijecer-se em posições doutrinais fixas, em vez de adaptar-se inteligentemente às exigências do tempo. Cara, nessa hora aqui, talvez a vantagem é livre comércio. Olha, agora a vantagem é ser protecionista e vai indo. Para de olhar o mundo como se fosse um dogma imutável. Se mantém aberto, sabe? A ser até uma contradição ambulante. No Brasil, a famosa reserva de mercado foi concebida para proteger uma produção nacional inexistente.
Mas nos Estados Unidos, neste momento, alguma dose de protecionismo é questão de sobrevivência. Já era o governo Trump e Olavo estava falando do quê? Sobrevivência por quê? Por causa da produção chinesa, que não parava de crescer. E dos empregos dentro dos Estados Unidos que estavam assim, sendo destruídos. Aí vamos voltar para a gente falar da taxa das blusinhas, que enfiaram, junto lá daquele negócio do combustível do futuro, famosa reserva de mercado para proteger uma produção nacional inexistente. Veja como é. Você já viu alguma das ordens executivas do Trump tratando a questão de tarifa? Você vê a quantidade de itens listados, o tamanho da tabela. Assim, cada país tem uma tarifa. Mas mesmo dentro da tarifa que cada país tem uma tabela gigantesca com milhares, bate acho que milhares de itens com a porcentagem do lado, para cada item. Porque às vezes um é 25%, o outro é 60 e tantos por cento. 50%, 10% e vai mudando. Isso é protecionismo, é pensar. Você vê, ó, olha, esse produto o meu país produz e eu quero, mede tarifa. Tem produto que o governo americano, sei lá, não estava produzindo. Falou, cara, isso aqui a gente está produzindo, ou então isso aqui é importante para a gente que chegue barato no meu país. Aí tem uma tarifa diferenciada. Veja se não é isso. Para cada produto, uma tarifa diferente. Isso tem relação se os Estados Unidos produzem ou não, e se esse produto é ou não é necessário para o país. Aí quando teve a taxa das blusinhas no Brasil, o que os caras fizeram? Colocaram uma tarifa de 60% para tudo. Para tudo. O Brasil produz smartphone? Não. Então para que vai colocar imposto? O Brasil produz semiprocessadores? Não. Então, para que vai colocar imposto? Aí tu tem que ver aqueles discursos da época. Vamos fazer uma autocrítica na direita do Jorge Seife, o amiguinho do Luciano Huck, que ajudou muito na campanha dele. Por causa dos empregos. Que manda emprego no Brasil, cara? Emprego de varejista? Que é o atravessador? O povo não pode comprar diretamente o processador mais barato? Quantos empregos não vão ser gerados se o pessoal não conseguir comprar um computador mais barato? Vocês querem proteger a indústria nacional? Ele falava lá depois da questão dos peixes, do atum. Cara, você faz uma tarifa para valer apenas pelo que o Brasil produz. Faz escalonado todos os itens. O Olavo não está mais vivo aqui, né? Não quero ser o porta-voz dele, não, né? Longe de mim ser que almejar esse cargo. Mas, pelo amor de Deus, pô. Olha o mundo que está acontecendo. Olha os rumos da direita brasileira. Aí eu continuei dando um bisu no que o Olavo falava. Alguém quer me convencer de que, se os canais de TV não fossem concessões do Estado, a Rede Globo seria menos politicamente correta? No Brasil, o estatismo é globalista e o liberalismo não é o menos. A discussão público versus privado só serve para impedir o povão de enxergar o verdadeiro problema, que a elite é podre. De norte a sul, leste a oeste. A elite econômica é a elite política. E depois Olavo falava, no Brasil, os liberais querem o liberalismo porque tem interesse em comprar empresas estatais a baixo preço, e os esquerdistas defendem as empresas estatais porque as usam como base de seu projeto político. Boas ou más, em teoria, as ideias acabam sendo só instrumentos de sacanagem. Por isso as discussões teóricas são sempre enganações apenas, disfarces criados para ocultar a situação real. Eles te apresentam duas opções ruins e te forçam a escolher entre duas opções ruins. Você quer Lula ou governador democrático? Pô, eu quero Bolsonaro. Não, Bolsonaro não pode, não. Eu quero Eduardo. Não, Eduardo também não pode, não. É liberalismo ou Lula. É liberalismo ou Lula. Tem que escolher. Só pode escolher isso. É o teatro das tesouras. Vou até adiantar, né? A opção é essa aqui, ó. Ó. Haddad para Alckmin. Saudade das disputas entre PT e PSDB. É isso que você tem no Brasil. Você tem que escolher entre isso daí. Ou um ou outro. Os caras nem escondem. Aquelas 2 décadas de tesoura foram sensacionais, né? E Bolsonaro estragou tudo. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Tá. Aí eu tô passando ontem no Twitter e vejo isso aqui, velho. Gilmar Mendes provoca o Trump. Seria impróprio que nós exigíssemos nas negociações com os Estados Unidos que fossem reveladas pessoas que estão, né, nos arquivos lá do Epstein. Eu não sei. Não me parece uma coisa que eu falaria se eu fosse ministro da corte, se tivesse aí com o Supremo, sei lá, velho, no meio dessa confusão toda, né, Magnitsky e tudo mais. Eu não falaria, né, mas quem sou eu na fila do pão? O curioso é que o meu ministro, e a gente trazendo a questão das ideias, botando aqui para o Olavo rebater o Gilmar,
Gilmar diz que CLT não é mais vaca sagrada e critica a justiça do trabalho. O ministro afirmou que manter contratos tradicionais interfere em avanços econômicos e prejudica a renda. Não é escolha de modelo de trabalho formal e informal, mas de um modelo com trabalho e outro sem. Beleza. Mas vem cá, gente. Ele é político? Ele foi eleito? Ele agora é o quê? Pra estar dando essas ideias todas. Nosso grande liberal Gilmar Mendes. Aí o Olavo, em 9 de fevereiro de 2017. Eu achei que essa postagem do Olavo diz muito, né? Porque tem uma coisa pra mim que eu acho que funciona muito. Um método de análise. É porque tem vários caminhos, né? Você pode fazer análises lógicas, né? Análises linguísticas da coisa, análise corporal, né, da pessoa. E tem uma que é fácil, que é do amigo Jesus. Jesus falou o seguinte: uma árvore boa não dá maus frutos, e uma árvore má não dá bons frutos. Aí quando você pensa Gilmar Mendes falando de justiça do trabalho e falando de CLT, aí você fica pensando assim, né? Será que vai vir uma coisa boa daí? Não sei. Eu sei que o Olavo diz assim, ó: quando você ouvir alguém louvar as maravilhas do liberalismo, informe ao cidadão que a Revolução Francesa, ao suprimir as corporações de ofícios, extinguiu junto com elas o descanso semanal dos trabalhadores, só restaurado em 1906. Aí quando eu penso assim, Gilmar Mendes falando de mudança de trabalho, é tipo assim: tá trabalhando 6x1, trabalha aí 7x0, vai. Vamos fazer aqui um novo contrato. Vamos ajudar o Brasil a ter um novo contrato 7x0 e fazer com que a justiça garanta que nenhum empregador, né, de um empresário vai ser processado por isso, porque o povo aceitou. Eu não consigo ter fé. Eu não consigo ter fé no ministro. Ministro, eu não consigo ter fé no senhor. E em tudo que o senhor faz, dia sim, dia também. Aqui até pra ter... Isso aqui eu comento depois. Deixa eu ver. Aqui. Barroso critica gastos públicos de baixa qualidade e fala em nova reforma da Previdência em breve. Olha lá, o Barroso deve no corte de gasto, né? Ele foi eleito pra quê? Me diz aí. Gasto público de baixa qualidade. E o que é alta qualidade, ministro? É a corte, né? É o judiciário brasileiro. Essa reforma da Previdência vai atingir os supersalários do funcionalismo? Não tem alguma casta neste país do funcionalismo público mais privilegiada do que o judiciário? E é esse cara que tá falando, né? De nova reforma da Previdência. Tu já viu que todas essas medidas que envolvem corte de gastos só afetam os pobres e a classe média? Tu já percebeu que tem esse padrão? É um padrão, né? É um padrão que se repete. Aí o Ricardo Brezin coloca esse gráfico aqui e fala o seguinte, né? Só acredito vendo e vendo não acredito. O ministro Barroso, bem ele, criticou a baixa qualidade dos gastos públicos e afirmou que a busca por privilégios dificulta avanços. Vou deixar este gráfico aqui. Barroso assumiu a presidência do Supremo em setembro de 2023. Não é coincidência. Aí você vê, né? Esse gráfico é o quê? Adicionais do judiciário no primeiro trimestre chegam a 4 bilhões e meio. Pagamento no primeiro trimestre de cada ano. Vê só. Barroso assume aqui, ó. 2003, primeiro no governo Lula. Olha os gastos do judiciário. Olha o gasto do judiciário. Tava aqui, ó. Tinha um patamar. Olha onde foi. Pará. É esse o cara da baixa qualidade do gasto? E ele, o meu patrão, um dia vai ser, viu? Um dia eu vou trabalhar pro Dedé. Fé em Deus, ele vai abrir um escritório aqui, pro seu faxineiro dele. O Brasil é um dos poucos países que mantém relações com todos os grandes blocos, né? Nós fazemos negócio e somos receptadores de investimentos de forma significativa da China, da Europa, dos Estados Unidos, do Middle East, dos nossos vizinhos. E isso é uma qualidade. No mundo que nem todos podem investir em todos os lugares, a gente ter aqui no nosso país um lugar que tem escala, tem mercado consumidor, tem regras que são claras. Regras. Um mercado financeiro profundo, mercado de capitais profundo e uma democracia pujante e receber potencialmente investimento de todos os lugares é uma enorme qualidade. De capitais profundos. Uma democracia pujante, com regras.
O curioso é que o próprio Dedé reclamou pro Gilmar Mendes quando as contas da Starlink foram bloqueadas por causa do Twitter, né? Eu não sei em qual pedaço da regra estava escrito isso, né? Temos regras, né, Dedé? O pior que eu fico com medo de falar isso, Dedé não me contratar mais. Ô, patrãozinho, meu patrãozinho, não faz isso comigo, meu patrão. Eu vou trabalhar pra esse homem um dia, velho. Vai ser meu patrão, chamou meu patrão. Ô, meu patrãozinho, dá um beijo nesse cara. Nossa senhora, velho. Eu amo esse cara, velho. Esse cara é show demais, né? Maior brasileiro vivo hoje. Ele e o Joel Batista. Podia trabalhar pro Joel Batista também, hein? Eu gosto de uma carne. Tem JBS aqui perto de casa. Dá pra ir dirigindo, hein? Joesley, você tá perdendo uma oportunidade, viu? De eu te chamar de patrão. Essa é a democracia pujante aqui, ó, do Dedé. O Galípolo lá no evento da Globo. A Globo produziu um evento, lembrando que até o Galípolo teve um evento fechado, né, pra imprensa. A imprensa não pôde cobrir, com o chefão da Globo, né, o filho do Roberto Marinho, e o chefe da parte de lobby da Globo, né, o Tonei. Mas enfim, tá lá no evento da Globo falando que a Selic, não se preocupe, você aí que tá bilionário e tá com medo da Selic cair, fique tranquilo. Você vai continuar ganhando aí 15% aí na mamata. Vai continuar alta por um período prolongado. Ainda usou o perfil oficial aqui do Banco Central para reforçar, né, todo esse ponto aí. Grande Galípolo, grande Galípolo, grande Galípolo. Tem outras portas ali do Olavo que eu separei, mas nem era para comentar no vídeo hoje. Ele colocando aqui algumas coisas para fazer algumas provocações. Mas diante desse cenário que a gente vive aqui no Brasil hoje, né? 2 de junho de 2016. Eric Vogelin diz que na Alemanha o apelo à raça surgiu como substitutivo de uma identidade nacional inexistente e fez sucesso justamente porque parecia preencher uma lacuna. Mas é impossível ver uma unidade nacional fundada na pura biologia. No Brasil, uma unidade nacional pareceu emergir em 4 momentos da nossa história. Guerra do Paraguai, governo Vargas com a Segunda Guerra, campeão Petróleo é Nosso, promoção governamental do Rio de Janeiro, símbolo condensado do país, e os movimentos de protesto a partir de 2015. Em todos esses casos, o fundamento escolhido era temporário, ou então, pior ainda, baseado na pura geografia. Uma verdadeira unidade nacional nasce quando as formas de associação e convivência reais da sociedade se consolidam em instituições e leis, como o senso comunitário da América colonial se consolidou na Declaração da Independência, na Constituição e no Bill of Rights, ou como na Inglaterra, as relações tradicionais entre o povo e o gentleman farmer se consolidaram nas formas do direito consuetudinário. Quando há um hiato, para não dizer um abismo, entre as formas de associação popular e a esfera das instituições, ou seja, o povo e as elites, a sociedade política não tem verdadeira representatividade. Acho que ninguém se sente representado por ninguém hoje que está na política, né? Assim, jeito de falar. Óbvio que tem um deputado que tu votou, mas a política mesmo, em grande parte, tu sente um asco. Enfim, a sociedade política não tem verdadeira representatividade, vive de fingimento em fingimento e de crise em crise, até que apareça algum substitutivo forçado da ordem faltante. Por exemplo, umidade superior, do mero senso de propriedade territorial ou o nosso petróleo. Agora no Lula é nossa soberania nacional, né? Do Lula. Se por seu lado, as formas populares de associação são toscas e não fornecem base suficiente para uma ordem institucional fundada nelas, do outro lado, né, o problema se agrava formidavelmente. E o país segue aí. Essas elites estão conseguindo unir alguma coisa? Quanto mais eles falam de despolarizar o país, mais eles racham a sociedade, mais o PT segue perseguindo, mais a direita luta para conseguir sobreviver. Esse é o Brasil que a gente vive, né? Resumido aqui no Haddad. Saudade das disputas entre PT e PSDB, que o povo tudo era burro, o povo não sabia o que acontecia, o povo acreditava que tinha até uma disputa de lados iguais. Só para terminar o vídeo de hoje, eu fiquei pensando, coloco ou não coloco? Eu com medo de ficar parecendo que tô me autoelogiando, mas, sei lá, acho que a coisa como eu tenho que meio que pelo menos agradecer, né? Então, assim, pô, muito obrigado aí, Eduardo. De coração mesmo, fico muito feliz mesmo. Ele falou, pô, nasci nos anos 80, cresci vendo meu pai parar tudo para assistir o Jornal Nacional, mas faz muito tempo que essa rotina mudou. Trocou esse hábito da TV pelas redes sociais. Atualmente, quem quiser se informar, recomendo muito assistir diariamente o Kim, o Paulo Figueiredo, bota aí no celular e vai pro trabalho escutando, vai clarear muita eventual incerteza na sua cabeça. Então, poxa,
Fiquei muito feliz mesmo, Dado. Muito feliz mesmo, sabe? Fiquei mesmo, velho. Feliz, sabe? Sinto aí que isso me agrada muito, esse tipo de coisa, né? Valeu mesmo. Obrigadão aí. Obrigado vocês também, tá aqui sempre, óbvio. E é isso, esse é o Brasil que nós vivemos.